Os temas que nós iremos abordar hoje, nós iremos falar sobre o ombro congelado, né, também chamado de capsulite adesiva, e vamos falar sobre a tendinite calcárea, ao nível do ombro. Bom, vamos começar com a parte de ombro congelado ou capsulite adesiva. O nosso sumário de hoje, nós vamos fazer as considerações iniciais, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, classificação, epidemiologia, o quadro clínico, os exames de imagens e o tratamento do ombro congelado ou capsulite adesiva. Vamos começar então pelas considerações iniciais. É uma síndrome dolorosa que ocorre ao nível do ombro, que tem mais controvérsias em virtude da sua etiopatogenia não estar ainda muito clara. História natural e características clínicas, né, desta afecção. Vejam aí no caso Jarnev e Azé, em 1983, ele propôs, né, pela primeira vez esse termo, o termo capsulite adesiva. E ele fez isso por relacionar a afecção a um quadro de fibrose, inflamação, né, e eventual contratura articular. Já um ano depois, em 1984, o Codman, que é outro grande estudioso, né, na parte do ombro, ele definiu como ombro congelado a rigidez dolorosa do ombro de longa duração e cujo início poderia estar relacionado com uma imobilização prolongada ou a falta do uso de uma forma adequada da articulação do ombro. Ele define uma tendinite como um envolvimento secundário, né, da bursa subacromial. Então aqui nós observamos, né, uma visão artroscópica, né, o aspecto hiperemiado, né, o processo inflamatório acompanhando esse processo. Em 1990, outro grande nome, né, da história do ombro, o Dr. Charles Neer, em 90, falando sobre o ombro congelado, ele sugeria que o ombro congelado deveria ser considerado mais como um sintoma do que propriamente uma entidade clínica definida, né, pelo fato que ele podia estar associado com várias outras doenças ou afecções ao nível do ombro. Né? Ainda hoje, as formas idiopáticas, elas somam cerca de 20% dos ombros congelados, onde não é possível você determinar uma causa específica, né, nem uma doença que esteja associada especificamente a esse ombro congelado. Então, vemos aqui uma limitação da rotação medial, né? Vejo que do lado normal, o paciente consegue fazer uma boa rotação medial, alguns chamam de rotação interna, mas o correto é rotação medial, e aqui, do lado acometido, uma limitação dessa rotação medial. E aqui o aspecto artroscópico, né, de um ombro congelado. A Associação, né, americana de ombro e cotovelo, né, o American Shoulder and Elbow Surgeons, ele considera que o ombro congelado ele é uma condição de etiologia incerta, que é caracterizado pela restrição significativa de movimentos, tanto dos movimentos ativos como dos movimentos passivos, e que ocorre ao nível do ombro, né, e que ocorre na ausência de um transtorno intrínseco conhecido, né, na articulação do ombro. Então, isso é como a Associação de Cirurgiões de Ombro e Cotovelo consideram o ombro congelado ou a capsulite adesiva. Vejo aqui num ombro normal, né, e o mesmo aspecto, né, num ombro com capsulite adesiva, um aspecto com a sinovial hipertrofiada, hiperemiada. Então, vejam novamente aqui, Zuckerman, né, e Rokito, falando sobre ombro congelado, né, um consenso, uma definição de consenso, no Journal Shoulder and Elbow Surgery. Eles, agora já em 2011, voltaram, né, a fazer, então, chegaram a essa definição aqui, né, sobre o ombro congelado, conforme a gente apresentou no slide anterior, que é uma condição de etiologia incerta, caracterizada por essa restrição tanto de movimento ativo como passivo,
que ocorre na ausência de um transtorno que seja intrínseco conhecido na articulação do ombro. Vamos agora ver um pouco de diagnóstico diferencial do ombro congelado, né? Nós devemos considerar todas as afecções do ombro que pode acabar evoluindo para uma rigidez articular, para uma limitação de movimento desse ombro. Ou seja, as rupturas do manguito rotador, né? A tendinite calcária, que também será tema dessa nossa apresentação hoje, na segunda parte, né? As luxações glenumerais não diagnosticadas, os tumores, sejam eles primários ou então metastáticos ao nível do ombro, a distrofia muscular reflexa e ainda o trauma ao nível do ombro. Aqui nós vemos casos de tendinite calcária, né? Aqui vemos um aspecto na ressonância, aqui vemos um aspecto quando perfurando, né, a área onde se encontra esse depósito de cálcio na artroscopia, e aqui uma vista na radiografia com o depósito de cálcio ali sendo mostrado. Vamos ver um pouco sobre a fisiopatogenia, né? Com relação à fisiopatologia, a etiologia ainda ela está um tanto quanto indefinida e a fisiopatologia não é totalmente ainda conhecida. Então, existem estudos histopatológicos que acabam evidenciando um processo ativo de hiperplasia fibroblástica, excessiva secreção de colágeno do tipo 3, que acaba levando a uma contratura da cápsula articular e as estruturas adjacentes a essa cápsula, causando uma progressiva limitação da amplitude dos movimentos, tanto de forma ativa como de forma passiva. Do ponto de vista histoquímico e cromossômico, né, dois outros tipos de avaliação, o tecido hiperplásico que é formado, ele é similar àquele que é encontrado na doença de Dupuytren, tá? E também parece haver alguma predisposição genética, né, de indivíduos com capsulite adesiva. Tá? Então, aqui observando alguns aspectos histológicos em ombro congelado, aqui ainda mostrando a coloração forte, né, do colágeno do tipo 1, é observado na cápsula do ombro congelado, e aqui se observa então com relação a proteoglicano, que é um dos componentes principais da cartilagem, é ricamente observado na cápsula do ombro congelado, né, essa coloração em azul, como vocês observam aqui. Uma outra teoria é a chamada teoria da hipovascularização dos tecidos. Então a gente sabe, observem aqui, por exemplo, né, aqui a gente está vendo um corte ao nível do ombro, né, aqui está a cabeça do húmero, aqui estamos junto, aqui vemos o tendão do supraespinhal, que está vindo em direção ao tubérculo maior, aqui a tuberosidade maior do húmero, e se sabe que existe uma área aqui hipovascularizada, né, junto dessa inserção aqui. Tá? Então a gente observa nesse outro corte, essa seria a área de inserção que tem esse aspecto hipovascularizado. Então a teoria da hipovascularização desses tecidos leva à liberação de radicais livres, né, que vão iniciar um ciclo de hiperplasia fibroblásticas, né, ou seja, com a formação aqui de fibroblastos que são desenvolvidos nessa área. E o aumento da deposição de colágeno e de glicosaminoglicanos. É o que a gente vai observar nessa região. E a dor? A dor pode ser neurologicamente mediada, né, pois foram encontradas também com relação à dor alterações distróficas, aí que envolvendo o sistema simpático reflexo, né, com características similares àquelas que são identificadas em pacientes que são portadores da dor complexa regional, né, do tipo 1. Então, ainda aqui, falando sobre os mecanismos ligados à dor, a fisiopatologia da dor, ela é constituída, então, por 3 fatores. Tá? O primeiro seria a lesão propriamente dita. Aqui a gente tem um processo que está envolvendo a mão, mas que é o que está sendo mostrado aqui nessa representação. Mas vamos transferir isso aqui para a região aqui que está com esse quadrado, que seria a região do ombro, né, onde nós temos
no caso de um ombro congelado. Tá? Então, assim, na área da lesão, tá? Vamos transferir isso aqui para a região do ombro. Na área da lesão, nem sempre essa lesão acaba sendo comprovada, mas o que acaba acontecendo é uma ativação dos nociceptores, que estão ao nível dessa articulação, né, que são fibras nervosas do tipo A, delta e tipo C. Depois nós temos um segundo fator, que é o processo inflamatório, né, que ele acaba sensibilizando esses nociceptores aos demais agentes que são suscetíveis a ativá-los, como, por exemplo, as prostaglandinas, as bradicininas, a histamina, os íons de hidrogênio e de potássio, né? É o que a gente observa, então, aqui, né, nesse aspecto aqui. Um aumento, né, e uma sensibilização aumentada desses nociceptores. E, por último, em terceiro fator, nós temos a liberação dos neurotransmissores, sendo a substância P, também veja que está aumentada aqui, né, transferindo lá para o ombro, essa substância P é o elemento mais importante. Com relação ainda, né, para finalizar essa parte da fisiopatologia, a lesão e o processo inflamatório são responsáveis, né, tanto pela hiperalgia primária, né, a liberação de neurotransmissores, né, e também pela hiperalgia secundária, né, que acaba mantendo aquele quadro álgico. Né. Isso associado, a gente vai ter um agravamento desses processos degenerativos, né, da inflamação, que vai acabar aumentando tanto a permeabilidade vascular, vai levar à vasodilatação, vai levar à estase venosa sanguínea naquele local, a liberação da histamina, da serotonina e a formação de leucotrienos e prostaglandinas, que são os elementos que vão ser característicos, né, pelo processo inflamatório que acompanha, então, esse quadro. Vamos ver um pouco com relação à classificação do ombro congelado. Tá? Nós temos, tipicamente, a classificação de ombro congelado, nós podemos dividi-lo em congelado primário, congelado secundário, né? E teria ainda um congelado terciário, que seria, né, pós-operatório, ou então em casos pós-fratura, por exemplo, como a gente mostra nesse exemplo que está aqui. Tá? No ombro congelado primário, ele é um termo que ele é utilizado para descrever o processo de uma fibrose progressiva e da instalação dessa inflamação. Já o ombro congelado, que é o secundário, ele é usado para descrever um ombro congelado que ocorre na presença de uma patologia, seja ela intrínseca, extrínseca ou ainda sistêmica. Sistêmica como no caso do diabetes, do hipotireoidismo, o hipertireoidismo também, o hipoadrenalismo, tá? E do ponto de vista intrínseco, tendinite do manguito rotador, lesão do manguito rotador nas intrínsecas, né? Tendinite do bíceps, tendinite calcificada, né? Artrite acromioclavicular, que são intrínsecos à articulação do ombro. E extrínsecas, nós teríamos doença cardiovascular, hérnia discal cervical, fraturas do ombro, né? Acidente vascular cerebral, Parkinson, enfim, condições que estão fora do ombro, mas que levam o indivíduo a usar menos esse ombro e com isso acaba se estabelecendo, iniciando um processo de ombro congelado, de capsulite adesiva. Vamos passar agora então para a epidemiologia. Ele ocorre, o ombro congelado, em cerca de 2 a 5% da população. É mais comum nas mulheres, as mulheres é onde ocorre em maioria. É mais frequente encontrado em pacientes entre a 4ª e a 6ª décadas de vida. A extremidade não dominante parece ser a mais acometida. E o envolvimento bilateral também pode acontecer, e nesses casos, em torno de 16% dos casos. Em pacientes diabéticos, veja a diferença, né? Nos pacientes diabéticos, nós chegamos a ter essa condição em até 40% aumentada se o indivíduo for diabético, né? Por um problema, então, sistêmico. Mas também tem uma maior incidência em pacientes que têm algum tipo de doença neurológica,
né, um acidente vascular encefálico, uma dislipidemia, tireoidiopatias, como a gente já falou, hiper ou hipotireoidismo, doenças intratorácicas, né, e pacientes que fazem uso, né, de anticonvulsivantes. Vamos então ver o quadro clínico do ombro congelado da capsulite adesiva. Né? Muitas vezes o paciente pode ter uma dor que é mal localizada no ombro, que tem um início espontâneo. Normalmente, o paciente não tem uma história de trauma. É aquela dor que aparece no ombro, mas o paciente, né, não tem trauma associado. Essa dor pode se tornar muito intensa, mesmo que o indivíduo esteja em repouso, a dor pode piorar. Né? A dor tem um caráter contínuo, que piora ainda com os movimentos. Se ele fizer algum tipo de movimento, ela piora. Mesmo que ele repousa, ela continua. Né? A intensidade diminui, vai esse quadro álgico e acaba diminuindo em algumas semanas. Né? Veja que é um quadro que não é um quadro passageiro rápido. Né? O paciente vem com queixas por vários dias, até mesmo semanas. A mobilidade do ombro vai se encontrar limitada para elevação, como a gente está vendo aqui, para a rotação lateral e para a rotação medial, como nós falamos. Né? Vejam aqui, a rotação lateral está limitada desse lado, em comparação ao lado que está normal. Né? A elevação está limitada. Veja que é o ombro direito, agora o paciente está, né, voltado de costa, então esse lado é o que está comprometido, com limitação da rotação medial. Então, características presentes, né, em todos os casos. Né? Bloqueio da rotação lateral e da rotação medial. E os exames de imagem? Radiografia simples, né? Muitas vezes essas radiografias simples, o paciente apresenta uma radiografia simples normal, mas pode ocorrer na incidência em AP uma diminuição do espaço, né, articular no ântero posterior verdadeiro, tá? E também, se o paciente já está há vários dias que ele está com queixa, usando pouco esse ombro, pode também aparecer uma osteopenia, né, uma diminuição, né, em termos na radiografia, né, por desuso, ou também chamado como osteoporose por desuso, que é de fácil identificação. Ou seja, existe uma perda, né, da calcificação das reservas de cálcio nesse lado, devido ao paciente usar menos, né, nesse ombro congelado. A artrografia, embora ela seja eficaz, ela apresenta alguns problemas que ela passa a ser muito dolorida, né? É dolorosa a realização da artrografia ao nível do ombro. Vai-se observar nessa artrografia, quando realizada, que esse ombro ele tem uma diminuição da capacidade, existe uma diminuição da capacidade do volume da quantidade que você consegue injetar, né, de líquido e de contraste dentro para a realização dessa artrografia. E além de mostrar, né, uma diminuição, vai mostrar também uma diminuição acentuada do volume capsular. Né? Então é isso que a gente vai observar aqui numa artrografia. O paciente vai se queixar, é doloroso, o espaço vai estar diminuído, né, conforme a gente já viu aqui. Né? E nós vamos observar também, a artrografia permite que você verifique se existe algum tipo também de comprometimento do manguito rotador. Tá? Ecografia e a ressonância magnética costumam, né, não se apresentar alteradas, porque não existe, né, não existe uma alteração da anatomia propriamente dita. Tá? Então, na eco e na ressonância você não vai observar alterações importantes. E quanto agora, vamos passar para a parte do tratamento. Tá? Qual é o objetivo do tratamento? É o alívio da dor, né? Do desconforto que o paciente possa apresentar devido a essa dor e procurar restaurar a amplitude de movimento desse ombro. Então, a prevenção é o ideal, o diagnóstico deve ser feito de forma precisa, deve ser feito precoce, deve-se colher a história clínica detalhada, saber desde quando o paciente está com dor, que está apresentando essas alterações da amplitude de movimento, deve-se fazer um exame clínico completo, a mobilização
deve ser iniciada e preconizada de uma forma precoce. Então, numa fase inicial da capsulite, a mobilidade do ombro pode até estar preservada, né, no início do quadro clínico. Aí, à medida que vai passando, o indivíduo vai usando menos o ombro e vai ficando limitado àqueles movimentos, conforme a gente já comentou. Os testes provocativos para tendinite do supraespinhal, eles acabam sendo, pode ser positivos e pode até gerar uma confusão diagnóstica. Você pode ficar na dúvida se esse paciente tem uma limitação porque ele tem uma capsulite adesiva, um ombro congelado, ou se, na verdade, ele tem uma lesão do manguito rotador. Tá? Precisamos reavaliar posteriormente para verificar, então, a efetividade do tratamento, sempre que você instituir o tratamento para a capsulite adesiva. Se houver um aumento da dor provocada pelo estiramento da cápsula, ou houver uma restrição da amplitude de movimento, principalmente da parte, lembra, da rotação medial e da rotação lateral, que isso acaba confirmando o diagnóstico de capsulite adesiva ou de ombro congelado. Ainda no tratamento, no diagnóstico da capsulite adesiva, depois do momento que você chega a esse diagnóstico, a divisão dos pacientes, você pode dividir esses pacientes para fazer a indicação do tratamento. Então, nós temos 3 grupos, tá? O primeiro grupo, aqui o grupo 1, é aquele paciente que tem uma restrição da mobilidade, mas ele não tem dor. Então, o paciente, o ombro, ele tem limitação para rotação lateral, para rotação medial, para elevação, mas ele não tem dor, né? Olha, doutor, eu consigo para movimentar, com dificuldade de movimentar, mas dói? Não tem dor. Então, esse é um grupo que não tem dor, tá? Ele pode ser encaminhado para fazer fisioterapia, né? E você vai marcar com esse paciente reavaliações periódicas. Se ele não apresentar melhoras nos primeiros 30 dias, né? Ou então, e a dor continuar, né? Uma dor não significante, você pode considerar, então, o que você pode fazer? Olha, eu posso considerar, em primeiro lugar, fazer uma liberação da cápsula articular por via artroscópica. Né? Usar um procedimento minimamente invasivo, que é a artroscopia. Você pode fazer, já que está marcada a artroscopia, o paciente vai estar no centro cirúrgico, né, com anestesia, então você pode fazer uma manipulação desse ombro. Nessa manipulação, ela pode ser feita antes da artroscopia ou depois da artroscopia. Se você fizer a manipulação antes da artroscopia, tem que ter cuidado, né, para não fazer nenhuma fratura do húmero, para não fazer lesões maiores de manguito rotador. Então, tem que fazer uma manipulação, já que está sob anestesia, com cuidado, ok? Então, assim, e uma manipulação prévia, ela vai facilitar, se você antes fizer a manipulação e depois fizer a artroscopia, ela já vai romper aderências, já vai facilitar e até mesmo vai facilitar a própria artroscopia, a distensão articular que virá depois. Se você optar por fazer o contrário, primeiro fazer a artroscopia, aí faz toda uma liberação interna, vai usar o shaver, vai fazer um bom debridamento dessa articulação, provavelmente você já pode seguir a artroscopia. Após a artroscopia, você pode fazer a manipulação. Então, a artroscopia prévia pode facilitar a manipulação que você faça depois, diminuindo os riscos de fazer uma fratura ou de outras lesões, lesão do manguito. Então, está numa questão do cirurgião, dele como especialista do ombro, né, em fazer a manipulação antes ou fazer a manipulação depois, levando em consideração esses argumentos que eu já coloquei aí com relação a risco de fratura, risco de lesão de manguito rotador ou facilitar a artroscopia se fizer a manipulação prévia. E as vantagens, então, é de reconhecer a fase da capsulite, identificar as lesões que estão associadas, liberar as estruturas capsulares, né, de uma forma direta, sobre visão direta. Você está vendo onde estão as aderências, onde tem, né, onde a sinovial está hipertrofiada, enfim, permite que você faça essa visibilizar direto as estruturas, ver o que é necessário você liberar do ponto de vista artroscópico. O procedimento face à liberação, então, do intervalo dos rotadores,
né, vai desde a parte superior até a borda do subescapular e continua inferiormente até chegar no recesso axilar. Né? Temos que ter cuidado com o nervo axilar, trocar a óptica, né, dos portais de anterior, passar para a óptica, né, trocar a óptica para o portal anterior, você pode ver para o portal posterior, e aí faz a liberação das estruturas anteriores. Passa para o portal anterior, faz a liberação das estruturas posteriores. E continuar a liberação, então, da cápsula posterior, conforme foi colocado aqui. Então, isso para você, naqueles pacientes que a gente viu, que estão dentro daquele grupo 1, que eles tinham limitação de movimentos, mas eles não tinham dor nesses pacientes. Ou então, uma outra opção que também você tem, por exemplo, o indivíduo não faz artroscopia. Eu não trabalho com artroscopia. Mas ele pode, então, nesse mesmo grupo de pacientes que tem limitação e que não tem dor, bom, a outra forma de tratamento seria uma manipulação sob anestesia, né, e fazer uma distensão hidráulica da cápsula articular da glenumeral. Então, o procedimento vai levar esse paciente também para o centro cirúrgico, vai fazer uma anestesia, vai fazer a manipulação, né, sob anestesia e vai fazer também uma distensão hidráulica, né, vai injetar líquido no interior da articulação do ombro, na glenumeral, e vai fazer essa distensão articular, objetivando também fazer a ruptura de aderências, né, liberação de estruturas que estejam aderindo no interior dessa articulação. Você pode associar para isso marcaína 1%, de 20 a 40 ml, um frasco também de corticoide de depósito e ampola de morfina. Tá? A fisioterapia pós a manipulação já deve começar já no mesmo dia, de preferência, com movimentação passiva, né, nada, né, de muita agressividade, nem nada. Pouca indicação atualmente de fazer um procedimento assim, em virtude do trabalho integrado hoje, tanto dos cirurgiões na parte de ombro, do grupo do ombro, com a equipe de reabilitação, de fisioterapia, né, a utilização de analgesia adequada. E o cuidado, né? Qual o cuidado que temos que ter? Complicações na manipulação. Conforme eu já falei antes, a manipulação, se feita de forma intempestiva, pode levar a fraturas do húmero, pode levar a luxação, pode levar a rupturas do manguito rotador, estiramento do plexo braquial, né, lesões nervosas com estiramento do plexo. Né? Então, é necessário, se for optado por fazer manipulação sob anestesia, fazer isso também de forma cuidadosa. E vamos ver agora o segundo grupo. Nós vimos o primeiro grupo, que era o que tinha limitação de movimento, mas não apresentava dor. Agora esse segundo grupo, ele tem uma característica importante. Ele tem restrição de movimento, sim, ele tem um ombro congelado, ele tem uma capsulite adesiva, mas ele vem com uma queixa importante de dor. Tá? Tem dor intensa. Então, muitas vezes com quadro de distrofia simpático reflexo associado. Então, inicialmente, o objetivo é controlar a dor do paciente, né, por meios analgésicos potentes, tá? Associados muitas vezes a bloqueios anestésicos, né, seriados do nervo supraescapular com marcaína, conforme estamos mostrando aqui, né, uso de analgésicos, né, analgésicos potentes, né, por exemplo, o uso de tramadol. E após a remissão, então, desse quadro álgico, né, dessa dor intensa, quadro álgico, aí você vai iniciar a recuperação da ADM, da amplitude de movimento, e a recuperação funcional, então, desse paciente. Tá? Então, veja, isso é para o grupo que vem com restrição de mobilidade e vem com dor intensa. Então, você precisa tratar desse quadro álgico do paciente. Então, mostrando aqui, né, o uso de analgésico potente, os bloqueios anestésicos do supraescapular com marcaína, bloqueios seriados, né? E a reabilitação. E agora sobrou o grupo 3. O grupo 3 é aquele paciente que tem restrição de movimento e, além disso, ele tem uma outra patologia, ele tem uma outra afecção cirúrgica do ombro, que ele precisa
tratar, então, essa alteração cirúrgica do ombro. Por exemplo, uma lesão do manguito rotador. Né? Então, considerar a reconstrução cirúrgica, primeiro precedida por uma manipulação sob anestesia, né? Ou ainda um programa de fisioterapia completo, procurar, né, através da fisioterapia, melhorar e dar uma melhor amplitude para esse paciente, né? E depois você fazer aquilo que você ainda não conseguir, de aumentar a amplitude de movimento na físio, mais a manipulação sob anestesia, e depois, então, e posterior intervenção cirúrgica, né? Seja ela artroscópica ou por mini incisão, né? Se você vai fazer uma reparação de uma lesão de manguito, né? Enfim, ou de uma instabilidade articular, o paciente pode ter uma instabilidade articular, né? E acabar evoluindo com um ombro congelado, uma capsulite adesiva. Então, ele tem uma afecção de base que precisa ser tratada. Se tem uma instabilidade, tratar a instabilidade, se ele tem um corpo livre articular, se ele tiver uma lesão condral, se ele tiver, enfim, qual é o tipo, se ele tem uma lesão do manguito rotador. Então, ele tem uma outra afecção e vai precisar do procedimento cirúrgico. Então, você pode tratar, começar com a fisioterapia e depois você ganhar amplitude de movimento, depois você pode marcar, já agendar o procedimento cirúrgico e antes disso já faz uma manipulação e segue com o tratamento cirúrgico para tratar a outra afecção. Então, com isso, você tem duas ou mais afecções. Vamos dar um exemplo. O indivíduo tem um ombro congelado, né, uma capsulite adesiva, associada com uma lesão, por exemplo, do manguito rotador. E aí, você vai juntar essa forma, então, de tratar, conforme a gente comentou aqui. Tratamento. Vamos ver do ponto de vista medicamentoso. O que pode ser feito? Bloqueio do nervo supraescapular no intervalo semanal, face uma anestesia de 8 a 10 ml, né, de marcaína com agulha longa a 2 centímetros, né, mediais aqui a articulação acromioclavicular. Você pode também usar dos analgésicos potentes, conforme nós falamos, né? Por exemplo, o tramadol. Duas doses, você pode chegar até 2 doses de corticoides de depósito, né? No objetivo de bloquear a cadeia de formação de prostaglandinas. Usar de antidepressivos ou ansiolíticos pode ajudar naqueles pacientes que têm história de dor crônica. Muitas vezes pacientes, né, muito ansiosos, eles podem se beneficiar, né, ou que têm um componente depressivo, né, esses pacientes associados com dor, eles podem se beneficiar com o uso de antidepressivos ou ansiolíticos. E a terapia para osteoporose, se o indivíduo tiver osteoporose, né, estiver presente devido à dor desses pacientes. E aqui chama atenção que o uso de anti-inflamatórios não esteroides, ele está contraindicado por não se tratar, né, de uma inflamação, por exemplo, quando você está numa fase que não se trata de inflamação propriamente dita. E do ponto de vista do tratamento fisioterapêutico agora, né? O objetivo qual é? Eliminar o desconforto, restaurar a mobilidade e a função do ombro desses pacientes. Então você pode lançar mão do calor, o calor, quando utilizado, ele tem a função de aliviar a dor, diminuir a excitabilidade local, aumentar o fluxo sanguíneo, né, e a distensibilidade tecidual. Você pode trabalhar também com mobilização passiva e mobilização ativa, né? Então vejam, você pode trabalhar de forma passiva, né, ou assistida, como a gente vê aqui, né, ou aqui com a utilização de bastão, como a gente está vendo aqui, trabalhos, né, para amplitude do movimento. Na mobilização da glena humeral, da cromioclavicular, da escápula torácica, né, da articulação externo-clavicular. Mobilização angular de abdução a 30, 40 graus do plano coronal, rotação medial e lateral, né, trabalhar também em termos da rotação. Lembro que a rotação é um dos movimentos que se encontra limitado na capsulite adesiva. E os exercícios devem ser feitos várias vezes ao dia,
com pouca intensidade, não pode ser agressivo, e por períodos curtos. Tá? Na fase álgica, pode-se utilizar estimulação elétrica, neuromuscular, transcutânea, e depois que passa aquela fase mais dolorosa, a fase álgica, né, e você possa... e a fase aquela de ganho de amplitude articular, aí você pode passar por uma segunda fase na reabilitação, onde você vai objetivar a resistência muscular, né, a força muscular e a recuperação da função desse ombro. Muito bem, terminada a parte da capsulite adesiva, do ombro congelado, nós vamos falar agora do outro tema da aula de hoje, que é sobre a tendinite calcária. Tá? As considerações, nós vamos falar o nosso sumário, considerações iniciais, a fisiopatologia, a epidemiologia, o quadro clínico, o diagnóstico diferencial, os exames de imagem, as classificações e o tratamento da tendinite calcária. Vamos às considerações iniciais, então. A tendinite calcária é de etiologia desconhecida para uma afecção que é bastante comum no ombro. O curso natural dessa doença, ela demonstra que há uma reabsorção dos depósitos de cálcio ao longo do tempo. Pode não haver sintomas álgicos, principalmente nas fases iniciais, né, quando não está na fase de reabsorção, ou quadros de dor aguda, dor importante, principalmente no período, né, chamado período de reabsorção do cálcio. Aqui nós vemos numa mini incisão, né, que foi feita uma punção, porque essa tendinite, esse depósito de cálcio, costuma acontecer no interior, né, do tendão, aqui no caso, no tendão do supraespinal. Está sendo feita uma punção, um pequeno orifício, e havendo então a saída desse conteúdo que parece uma pasta de dente. Aqui a gente também vê o depósito do cálcio numa região, que é uma região de má vascularização, né? Então, vemos aqui as considerações iniciais. Ainda, vamos falar que Painter, em 1907, foi o primeiro a descrever os achados na radiografia de tendinite calcificada no ombro. O Codman, já por volta de 1930, ele apresentou o problema como se esse problema envolvesse uma patologia localizada primariamente no tendão do supraespinhal, tá? E adjacente à inserção do tubérculo maior. Mas lembro que pode acontecer também nos outros músculos, nos outros tendões dos músculos que compõem o manguito rotador, né? Pode acontecer também no subescapular, no infraespinal, né, o infraespinhal, e no redondo menor. Bosworth, em 1940, ele revisou as radiografias e ele identificou uma incidência de 2,7% de depósitos calcificantes no ombro, e cerca de 51% desses aconteciam no tendão do supraespinhal. Então, o tendão onde é mais frequente encontrado esse depósito de cálcio é no tendão do supraespinhal. Embora possa acontecer, e a gente vai ver, a gente vai ter a oportunidade de ver aqui nos outros próximos slides, mostrando outras localizações além do supraespinhal. Aqui nós vemos o aspecto que aparece na radiografia, um depósito, né, de cálcio. Aqui também nós observamos um grande depósito de cálcio. Aqui um outro estudioso também na parte do ombro, Rutholf e Sarkar, eles dividem a fisiopatologia da tendinite calcária em 3 fases. E nós vamos mostrar essas 3 fases aqui, que não tem limites definidos essas 3 fases. Você pode existir calcificação no mesmo ombro em fases distintas. Enquanto uma parte pode estar na fase 1, outra parte pode já estar na fase 3, outra pode estar na fase 2, tá? Então não são fases que se sucedem uma a outra e pronto. Tá? Então pode haver a mescla de fases, né, dentro de uma mesma tendinite calcária.
Essa classificação do Rutolf, nós temos a fase pré-calcificação. Seria antes de propriamente nós termos já o aparecimento lá da calcificação. Então, essa chamada fase pré-calcificação. Existe, então, uma transformação aqui nos tenócitos, tá? Esses tenócitos, né, o que são as células que constituem o tendão, elas passam a se transformar em condrócitos e uma presença, né, de metacromasia, ou seja, existe uma metaplasia, né, dessa fibrocartilagem, e aí começa a haver uma deposição de sais de cálcio aqui no interior desse tendão. Não há uma associação com trauma, né, e nem com impacto subacromial. Embora possa estar naquela região, mas não necessariamente esteja ligado a uma síndrome do impacto ou alguma coisa do gênero. Então veja aqui as três fases, a primeira fase que nós estamos vendo aqui, depois tem uma segunda fase e uma terceira fase que a gente vai ver logo a seguir. Então essa primeira fase é a fase pré-calcificação, com as alterações nos tenócitos, né, que vão se transformar em condrócitos, e uma deposição ali de sais de cálcio que já vão começar a acontecer. A segunda fase é a chamada, tem uma segunda fase que é a fase de calcificação. A fase de calcificação, e essa fase está dividida em três fases, essa fase de calcificação. Nós temos uma fase chamada de formação, tem uma fase chamada de repouso e tem uma última fase chamada fase de reabsorção. Não. A fase de reabsorção, esta é a parte onde realmente dói, né? Onde o principal elemento que chama atenção é a dor. Então, para a gente ter uma noção, em termos de fases, né, onde que a gente vai encontrar a fase, isso pode cair em provas, né? Qual é a fase dolorosa, né, da tendinite calcária do ombro? É na fase 2, certo? Que seria a fase de calcificação. Na terceira fase dentro da fase 2, que é a fase de reabsorção. Mas vamos ver então todas essas fases passo a passo. A primeira fase é a fase de formação. Quando aqueles condrócitos, lembra que a gente comentou que os condrócitos, que os tenócitos, havia uma metaplasia, se transformavam em condrócitos, e eles começam a produzir vesículas intracelulares já com cristais de cálcio. É uma fase ainda indolor, essa fase de calcificação, são circunscritas por septos fibrocartilaginosos, e no fim do período da formação é formado então esses septos fibrocartilaginosos que a gente já comentou. A segunda fase é uma fase chamada fase de repouso. Então é quando ocorre uma paralisação nos processos da formação, propriamente dito, e de reabsorção. Então o cálcio pode permanecer aí por algum tempo ao nível do ombro e você pode aparecer numa radiografia do ombro e o paciente pode até nem ter dor nesse período que está aí. Agora nós chegamos dentro da fase de calcificação, naquela fase chamada fase de reabsorção. E que eu disse, cuidado que essa fase é a fase da dor. É essa fase que vai trazer o paciente ao seu consultório. Então, o que é caracterizada pela dor? Ela ocorre com o surgimento, aí começa a aparecer junto dessa região, vasos circundados que vão circundando aquela área de depósito. E esses vasos vêm com presença de macrófagos, e células gigantes. E aí nós temos a presença da dor, que seria nessa segunda fase aqui, né? E na terceira fase dentro, que é a fase de reabsorção. E nós temos uma outra fase, que é a terceira fase, que é a fase pós-calcificação. Nós tínhamos a pré-calcificação e a fase de pós-calcificação. E antes nós temos a fase de calcificação. Tá? Então, a fase pré-calcificação, fase de calcificação e fase pós-calcificação. Então, aqui você já pode ver, já estar numa fase desaparecendo ou você já não encontra mais os depósitos lá e o tecido, né, pode haver o desenvolvimento de um tecido de granulação na área onde havia essa lesão, né, e uma posterior remodelação dessa área.
Então vai voltar àquelas condições normais do tendão. Então vai desaparecer aqueles condrócitos, né? Vai haver uma substituição daquele colágeno que era do tipo 3, que tinha sido aumentada a produção do colágeno tipo 3, e vai voltar para o colágeno do tipo 1. Vamos ver agora a epidemiologia. Vamos passar para a epidemiologia, então, da tendinite calcária. Existe uma baixa incidência, né, de depósito de cálcio no manguito rotador e ele pode variar de acordo com os trabalhos entre 2,7% até 7,5% da população em geral. Claro que variando de acordo com o trabalho, o levantamento realizado. A maior prevalência acaba acontecendo, como nós já vimos, no tendão do supraespinhal, né, que pode variar de 51% até 74% de todas as calcificações que ocorrem na cintura escapular. Isso também é questão de prova, né? Então, qual é o tendão onde a tendinite calcária aparece com uma maior frequência? É no tendão do supraespinhal, mais de 50%, podendo chegar até 74%. A prevalência é maior agora aqui no sexo feminino e entre a terceira e quarta décadas. O lado dominante, ele está envolvido em 57% dos casos. Vejam que é um pouco diferente do que nós vimos antes no ombro congelado, onde no ombro congelado o ombro dominante não era o que acontecia o maior número de vezes. Aqui, na tendinite calcária, o ombro dominante levemente, 57% dos casos. Bilateral pode acontecer entre 13% e 24%, você pode ter tendinite calcária bilateral. E não existe uma correlação, né, com traumas ou esforços repetitivos. Tá? Então, o paciente você vai levantar na história, o paciente não tem história de estar usando de forma repetitiva aquele ombro ou trauma sobre o ombro. Vamos ver agora o quadro clínico desses pacientes. Então, duas fases clínicas são bem observadas e sem limite entre elas e sem fator desencadeante de uma fase para outra fase. Então, nós temos, olha uma situação interessante aqui. O quadro crônico, ele vem geralmente antes do quadro agudo. Ou seja, primeiro você tem a instalação do processo, ele pode estar se cronificando, ou seja, a coisa já vem acontecendo há mais tempo. E aí existe aquele processo que é durante a fase de reabsorção, lembra que na fase de reabsorção é quando existe a dor, e aí o paciente tem uma fase aguda. Tá? Então, o período crônico ele é anterior ao agudo, na fase crônica é o período daquela formação, né, que a gente já discutiu antes, a dor pode ser leve, a radiografia com a presença de calcificação é comum, se você verificar antes, né, do paciente até mesmo ele ter dor. E numa fase aguda, então, é quando inicia aquele período chamado período de reabsorção. O paciente tem dor forte, limitação funcional, né, e o processo inflamatório está presente. É aquela história que você está no consultório e o paciente liga desesperado para a secretária que ele precisa fazer uma consulta com você porque está com muita dor no ombro. Você diz, olha, mas tem espaço na semana que vem, quem sabe eu posso te atender aqui na próxima quarta-feira, sei lá. O paciente diz, doutor, não tem como, a minha dor é muito forte e eu tenho que ser visto hoje. Tá? Então, isso, quando você já tem um quadro assim, você tem uma grande chance de estar perante uma tendinite calcária, né, numa fase dessas de reabsorção, onde a dor é bastante forte. E você tem que, obviamente, dizer para o paciente, olha, venha para cá então, e no intervalo entre um paciente e outro, a gente dá um jeito de encaixar e eu conseguir olhar o que está acontecendo no teu ombro e a gente já começar com o tratamento, e onde esse tratamento muitas vezes é, obviamente, uma analgesia realmente forte, né, com analgésicos potentes, como a gente já falou antes, até mesmo com o uso um exemplo do tramadol. A sintomatologia, então, mais importante é a dor, que pode variar de leve a intensa. Então, assim, e que limita os movimentos do ombro e pode até mesmo, aqui nós estamos falando de tendinite calcária, pode até mesmo levar a um ombro congelado ou uma
que é foi o tema do que a gente acabou de comentar antes. Tá? No exame físico, a dor na região da inserção do supraespinal durante a rotação medial e lateral, a amplitude de movimento, tanto passiva como ativa, vai se encontrar limitada nessa fase aguda devido à dor. Testes provocativos de impacto, né, são praticamente impossíveis, né, devido à perda de movimento do paciente, a dor. E a dor não se faz presente na fase aguda, poderá até não existir. Pode existir situações que o indivíduo pode não ter dor. O tamanho da calcificação também tem uma situação interessante, que você pode ter uma grande calcificação vista na radiografia e o paciente não tem um quadro de dor importante. E, por outro lado, você pode ter uma pequena calcificação vista na radiografia e o paciente tem um quadro exuberante de dor. Então, não tem uma relação, né, entre o tamanho da área de calcificação do depósito e a intensidade dos sintomas. E o diagnóstico diferencial? Nós temos que pensar que, em termos de diagnóstico diferencial dessas calcificações distróficas, né, o diagnóstico diferencial da tendinite calcária com outras afecções. Por exemplo, calcificações distróficas que estejam associadas com lesão do manguito rotador ou em casos de osteoartrite do ombro, né, com calcificações que estejam próximas das inserções tendíneas, podem levar você a pensar, né, isso são diagnósticos diferenciais. Mas a gente tem que lembrar aqui, chamar mais uma vez a atenção dos senhores, que a forma em que a gente encontra na tendinite calcária, a presença da calcificação, ela está intratendão. Ela está intratendão, não está próxima ao tendão. Então vejam aqui, é intratendão, né, a área de calcificação. Tá? Então calcificação no supraespinal, espinhal sendo vista, né, aí numa ressonância magnética, por exemplo. E os exames de imagens? A radiografia simples deve ser feita no sentido antero-posterior, associar com rotação medial, rotação lateral, solicitar uma axilar também, uma incidência axilar, que, por exemplo, nesse caso, numa incidência axilar, a gente vê a calcificação nessa região aqui, ou seja, uma calcificação no subescapular. Né? Então, muitas vezes, numa vista anterior, você pode, quando você tem consegue visibilizar nesse formato, assim, no antero-posterior, pode ser bom para você verificar isso numa calcificação que esteja o tendão do supraespinhal. Então, o supraespinhal você consegue ver bem aqui. Já se houvesse uma calcificação que se sobreporia, por exemplo, uma calcificação como essa, ela fica anterior aqui nessa imagem, porque fica no local de inserção do subescapular, então você poderia passar desapercebido. Por isso é importante solicitar um axilar, como a gente está vendo aqui. Uma incidência, também uma incidência lateral, né, o Y, o perfil da escápula, também é importante para se observar a presença, né, desses depósitos de cálcio. Importante lembrar que o depósito, mais uma vez, ocorre dentro do tendão, principalmente no supraespinal, como já falamos, mas pode também acometer os outros tendões do manguito rotador. A ressonância magnética, ela não é obrigatória, né? Então, muitas vezes se consegue fazer o diagnóstico bem com a radiografia. Então, não é obrigatório o exame à ressonância. Vamos ver algumas classificações aqui das tendinites calcárias. Tem a classificação de Bosworth, que fala em relação ao tamanho da calcificação. Se ela é pequena, menos do que 1 centímetro, 0,5 centímetros, né? Média, se vai de meio até 1,5 centímetros, e uma grande calcificação se ela for maior do que 1,5 centímetros. O De Palma considera uma outra classificação e divide em se essa tendinite calcária é aguda, subaguda ou crônica. Patti e Goutallier colocam se ela é localizada, essa tendinite, ou se ela tem um aspecto difuso. Tá? Cooper, ele coloca como mal definida, floculada, né, com reabsorção daquele tipo pasta de dente, ou
definidas com aspecto homogêneo, com densidade intensa, né, com uma formação tipo de um pó de giz. Tem uma outra classificação também bastante interessante aqui, que é a classificação de Gartner e Simons, que seria em três tipos. Tipo 1 seria denso, estão vendo aqui embaixo, está mostrando a classificação de Gartner e Simons. A primeira seria o tipo denso, bem definido, né, circunscrito aqui. No tipo 2, nós teríamos sem uma definição, né, nas suas margens, tá? E tem um aspecto um tanto quanto heterogêneo, tá? Ou homogêneo sem bordas definidas. E no tipo 3, já é aquele tipo em nuvem, né? Um tanto quanto já transparente, translúcido, translucente na estrutura dessa calcificação. E o tratamento? Vamos passar agora para o tratamento. Tratamento conservador, né, é o tratamento de escolha. Ele varia conforme a fase em que o paciente ele se encontra. A taxa, então, a taxa de sucesso chega de 30% até 85% com o tratamento conservador. Então, tendinite calcárea, é importante que a gente frise aqui, não é sinônimo de tratamento cirúrgico. Tá? Então, assim, tendinite calcárea pode evoluir muito bem com o tratamento conservador. E, na verdade, já fazendo uma parte aqui, o ideal é que você trate essa tendinite calcárea de forma conservadora por até 6 meses e aí você pode, se não melhorar, vai para o tratamento conservador. Com exceção se o paciente, né, não conseguir evoluir, não conseguir controlar esse paciente, né, com tratamento conservador, com analgesia importante. Se você não conseguir isso, aí sim acaba indo no insucesso do tratamento conservador para o tratamento cirúrgico. A taxa a gente já comentou, que é uma taxa alta, que vai de 30 a 85, dependendo, né, do levantamento do trabalho. E o objetivo do tratamento conservador é controle da dor e manutenção da função desse ombro. A tendinite calcárea, lembro a vocês, que ela é uma afecção autorresolutiva. Se ela é autorresolutiva, né, entenda-se que se ela for tratada, né, ou não, ela vai acabar se resolvendo por si só. Claro que você não vai deixar o indivíduo sentindo dor e não entrar com tratamentos que diminuam a dor desse paciente ou que limite a função desse paciente, né? Mas, em suma, se o indivíduo não tivesse acesso a nenhum tipo de tratamento, não é uma doença que vai evoluindo e que poderia, né, ter consequências muito mais desastrosas, ela teria uma tendência a ter esse quadro de aparecer as calcificações, de depois e ter dor nesse paciente depois na fase de reabsorção, e ela vai reabsorver e vai voltar tudo ao normal, né, esse ombro. Mas pode ter um quadro colorido, um quadro florido, com bastante sintomatologia, e aí a gente pode tratar, né, é um procedimento, é uma afecção que pode ser tratada, como nós estamos mostrando aqui, tanto conservadora quanto cirurgicamente. Então nós temos assim, o nosso objetivo é buscar evitar que esse paciente chegue a um ombro congelado no final do processo da tendinite calcárea. Dor no ombro, tendinite calcárea, o paciente usa menos o ombro, isso pode limitar esse ombro e levar a um ombro congelado. Tá? Na fase aguda, o objetivo é aliviar a dor, então os analgésicos potentes, como já falamos, corticoides sistêmicos em alguns casos, fisioterapia analgésica e para manutenção da mobilidade articular para que seja indolor. E na fase crônica, aí você pode usar de analgésicos comuns, onde essa dor estiver mais controlada, né? Anti-inflamatórios, se for o caso, corticoides, como já comentamos. A fisioterapia, daí nessa fase crônica, para aumentar a amplitude de movimento, para reforçar a musculatura, para recuperar a função desse ombro. Existem algumas controvérsias quanto às infiltrações de corticoide no espaço subacromial, né? Existem também controvérsias com relação àquelas punções múltiplas com agulhas, que é para tentar lesar aquela área do depósito e permitir que haja reabsorção desses sais de cálcio. E as ondas de choques, né, elas também têm resultados conflitantes, né, e também não estão livres de complicações. Né? Existem complicações,
como até mesmo necrose, né, óssea na cabeça do húmero, né, por utilização de ondas de choque. Não estou aqui fazendo, né, aterrorizando com relação a isso, para dizer que não é livre, né, também de complicações. Tá? E aqui nós estamos vendo, procurando ganhar amplitude de movimento, utilizando de bastão, e aqui utilizando de ondas de choque, que também é uma forma. Né? Você pode tentar com tratamento conservador, a onda de choque já seria uma fase intermediária, né, ainda, até mesmo você tem que partir para o tratamento cirúrgico. Então nós temos aqui, de uma visão geral, tratamento conservador de um lado, tratamento cirúrgico de outro. Tá? Então eu posso ter no lado do tratamento conservador a fisioterapia, a punção, né, a aspiração guiada por ultrassom, uso de anti-inflamatórios, analgésicos potentes, opiáceos, uso de corticoides, bloqueio do nervo supraescapular, como vemos aqui, utilização de ondas de choque, que já numa fase intermediária, e os casos com indicação cirúrgica, né, com cirurgia podendo ser essa cirurgia artroscópica ou aberta na forma de mini-incisão. Aqui quanto ao tratamento, né, fisioterapêutico conservador, procurando ganhar amplitude de movimento, de rotação lateral, né, de rotação medial, ganhar amplitude de movimentos. Aqui é fase, né, de trabalho aqui com reforço muscular, com peso, ou então com elástico, né, para trabalhar de forma concêntrica e excêntrica essa musculatura. Aqui também são exercícios para ampliar a rotação lateral e reforço da musculatura rotadora lateral. Né? Então aqui são uma série de exercícios que você pode fazer para o tratamento da tendinite calcária. E o tratamento cirúrgico é um tratamento, lembro mais uma vez, um tratamento de exceção. E as indicações é quando existe um aumento progressivo dos sintomas, principalmente da dor, interferência na vida diária do paciente, inclusive à noite, ausência de melhora com o tratamento conservador por um mínimo de 6 meses, quando não há sinais de reabsorção, né, de Palma 2, Gartner e Simons tipo 1 e 2, pode ser proposta então uma artroscopia, né, para procurar localizar então esse depósito. Você obviamente já vai ter feito a radiografia e já vai ter uma boa noção sobre o local desse depósito, e aí você vai confirmar isso na artroscopia. Né? Então você vai abordar essa área, pode fazer uma perfuração, um alívio, né, uma retirada. Não há uma necessidade de uma remoção completa do depósito de cálcio, como a gente já comentou. Né? Fazer a cromioplastia é discutível, algumas indicações em casos que possa estar associada ao impacto, né, com depósitos de cálcio na zona crítica do supraespinal. E aqui são fazendo uma abordagem, uma mini-incisão para retirada, né, desse conteúdo de cálcio, ou na artroscopia, aqui na vista artroscópica. Então aqui nós vemos, né, na artroscopia, quando se faz a perfuração, né, da área onde está o tendão, lembro que o depósito fica no interior da articulação do tendão, e aí quando você chega no local onde é que existe esse depósito, você faz uma abertura com uma agulha ou com um bisturi e começa a sair aquele conteúdo, conforme você está vendo aqui, acompanhando na artroscopia. Às vezes, se ficar um pertuito grande, uma lesão grande nesse tendão, pode haver a necessidade de você venha a fazer um reparo artroscópico mesmo, né, da área da abertura, né, da lesão que ficou no tendão, você fazer uma reparação com sutura ou utilizando de âncoras, né, para fazer a fixação desse tendão da área que foi rompida. Vamos ver agora um vídeo, né, para finalizar essa parte do tratamento. Aqui nós vemos então a presença, né, da calcificação. Aqui também se vê a calcificação. Aqui vemos mais uma vista da calcificação subescapular. Isso aqui é uma localização no subescapular, no tendão do subescapular. Veja na artroscopia que no supraespinhoso, supraespinhal, está normal ali. Agora, quando você vai para o subescapular, você já começa a ver a área onde é que está esse depósito
o depósito de cálcio. Então aqui você entra com o bisturi e vai começar a fazer a abertura. Veja que já começa a sair, uma descompressão já começa a acontecer e sai esse conteúdo que parece uma pasta de dente aqui, que constituída, que é onde estava esse depósito de cálcio. Você pode comprimir aqui com agulha, com probe, veja que está saindo mais ainda. E depois você pode, com o shaver, aspirar, ao mesmo tempo que tu vai aspirando, já vai entrando esses fragmentos aqui, essa pasta de dente, o conteúdo é meio pastoso. E aqui você usando do próprio shaver, aspirando, e veja que fica uma abertura, um rasgo aqui no manguito, né? E aí, dependendo do tamanho desse rasgo, pode ser necessário você fazer a sutura. Aqui você está fazendo uma sutura no manguito, né? Passando fios nesse manguito, né? E para fazer a fixação, aqui apertando o nó, aqui cortando, e esse é o aspecto final, né, depois da sutura do manguito, da reparação do manguito. Era isso que a gente tinha que apresentar sobre a tendinite calcária, né, e o ombro congelado. Muito obrigado pela atenção.